Boa noite, igreja. Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos iniciar a adoração nessa noite juntos, cantando. Entregue a sua adoração nessa noite. Tudo que você tem, junte a sua voz, suas palmas, pois para sempre é o nosso Deus. Ele é eterno. Graças a Deus, Senhor e Rei, o seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom e sobre tudo estás. O seu amor dura para sempre. Louvai, louvai. Declare com braços fortes. Braços fortes estendidos está. O seu amor dura para sempre, pela vida que restaura foi. O seu amor dura para sempre. O que
conosco pra sempre. Estamos aqui para te adorar, Senhor, exaltar o seu nome. Exalte do nascer. Do nascer ao cair do sol, o seu amor dura pra sempre. E pela sua graça vamos caminhar. O seu amor dura pra sempre. Então louve, louvai, 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 louvai. Pra sempre és fiel em tempos de aflição. Pra sempre estás conosco, pra sempre, sempre, pra sempre. Em tempos de aflição, pra sempre estás conosco, pra sempre. Então juntos vamos declarar o teu amor dura pra sempre. E exaltar o nosso Deus, declarar a Ele toda a nossa adoração. Juntos numa só voz, cante, igreja. Seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. Cante. Seu amor dura pra sempre. Mais uma vez. O seu amor dura. Yeah. Louvai, 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 louvai. Pra sempre és fiel em tempos de aflição. Pra sempre estás conosco, pra sempre, sempre, pra sempre és fiel em tempos de aflição. Pra sempre estás conosco, pra sempre. Então juntos declaramos: aleluia, 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 aleluia. Amém? Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus esta noite. Glória a Deus. E ainda de pé, convido você, onde você está, a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado. Nós te agradecemos. Obrigado por estarmos aqui. Não há outro lugar melhor para dedicarmos esse tempo, o nosso tempo, para te adorar, te exaltar, ouvir a tua palavra e conhecer ainda mais o Senhor. Que privilégio nós temos aqui, Pai, de fazer isso em comunidade, de fazer isso com os nossos irmãos, de ouvir a sua voz, ó Pai, falando aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus eterno, é um Deus que é para sempre, é um Deus que sabemos que nós vamos passar, mas o Senhor permanece. Amém. A sua palavra permanece para todo sempre. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Alguns rostos novos, algumas pessoas que já estão aqui há um tempão. E essa reunião não tem um outro propósito senão louvar esse Deus eterno que nos ama de eternidade a eternidade, que expressa sua graça maior naquela cruz. A gente vai ler Atos capítulo 15 hoje, lá no verso 11, diz que nós cremos que somos salvos pela graça.
do nosso Senhor Jesus. Essa graça é abundante, é maravilhosa e é o motivo de estarmos aqui reunidos nessa noite. Uma graça salvífica que nos salva de quem éramos num sacrifício precioso na cruz, mas uma graça viva, diária também, que nos conduziu até esse momento, que cuidou de nós, que nos livrou de várias tribulações ao longo da semana, várias coisas que aconteceram que a gente nem consegue imaginar. A graça de Deus é constante, seu amor é eterno, seu amor é bom e está sempre sobre nós. Esse é o motivo da nossa celebração, louvar a Deus. Como começamos a cantar assim, vamos continuar cantando. Que seja seu coração todo voltado para isso, para render glórias a esse gracioso Deus que nos salva, cuida, zela e conduz. Que seja esse motivo de adoração. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, eu te louvo, eu te agradeço pela sua bendita graça sobre nós. Muito obrigado por ter derramado o teu sangue precioso naquela cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor não ficou só lá no passado. O Senhor ainda nos conduz, guarda e cuida diariamente. Obrigado pela sua graça sobre nós hoje, no dia de hoje, até esse momento. E que maravilhosa graça estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor. Que seja assim essa noite, uma noite de exaltação ao seu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, bem preparado para isso, quero ofertar para que essa missão continue. Temos ali na mesa do café uma caixinha. Faça isso de coração grato ou com as informações do telão, mas não faça em forma de retribuição, troca para ganhar, nada disso. Faça por louvar a Deus. Faça em motivo de gratidão. Tenha um bom culto. Que esse momento seja um momento de entrega. Você veio aqui nessa noite não só para receber, mas para entregar a adoração ao nosso Deus, pois o amor dele está sobre todos nós. E onde quer que você esteja, aqui em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, ali o Senhor estará. Convido você a cantar e exaltar o nosso Deus nessa noite. Junte a sua voz aí onde você está. Cante, exalte. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Sempre posso ver mais além do teu olhar. A tua mão está. Declare. A tua mão está. Lá na imensidão do firmamento, todos os momentos lá, tua mão está. Você crê? Lá, no coração que chora, no braço que consola lá, a tua mão está. E se eu for ao céu, sempre posso ver mais.
mas tudo Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e o meu consolo Deus está, e minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, e tua mão, eu creio, ali tua mão está, Senhor, e sempre posso ver mais, além do meu olhar, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Declare com convicção: ali tua mão está. Cremos no Senhor e sempre posso ver mais, além do meu olhar. Ali tua mão está. A tua mão está. Amém? Você crê? Dá uma salva de palmas do Senhor. Nem sempre nós podemos ver, nem sempre nós podemos ver os milagres acontecendo, nem sempre podemos ver a mão do Senhor a rodear cada um de nós, as nossas vidas, nossas famílias, mas Ele está lá. E é isso que a gente precisa depositar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. E por isso que nesse momento eu convido você a entregar. Entregue os seus anseios, os seus problemas, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que tem te perturbado durante esses dias. Você está diante dele agora. Aproveite esse momento. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre seguirei. Tudo a Cristo. Tudo a Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo não renego, Jesus me aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, declare. Tudo a Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim,
tudo entregarei, tudo, tudo, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Somente a igreja agora, as vozes. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Senhor, nós somente te pedimos que isso não seja somente em palavras cantadas e lançadas ao vento, mas que seja honesto, Pai, dos nossos corações, da nossa parte. Entregar toda a nossa vida ao Senhor, o controle de tudo ao Senhor. Às vezes podemos, diante do Senhor, estar enganados, enganando a nós mesmos, achando que está tudo bem, mas existem coisas que nós precisamos ainda entregar, coisas que a gente ainda quer controlar, quer fazer do nosso jeito. E o Senhor já disse uma vez: tudo, entrega-me tudo. Que esse seja um momento de completa entrega, Pai, dos nossos corações. Se há algo que ainda existe dentro de nós, das nossas vidas, que faz parte do nosso cotidiano, que lutamos contra, para poder entregar diante do Senhor e confiar plenamente que o Senhor sabe exatamente o que precisamos. Trata dos nossos corações. Fala conosco nessa noite, através do Teu Santo Espírito, através da palavra. E que essa noite seja uma oportunidade de mais e mais entrega, até que seja o nosso tudo. Faça a Tua vontade em nós, ó Pai. Faça a Tua vontade em nossas vidas. E fala conosco nessa noite. Nós oramos e agradecemos, porque sabemos que não estamos só, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor anda conosco. Muito claro para elas, espero que seja claro para vocês. Mas para elas eu não preparei, então ali é a salinha que vai, de fato, ter uma linguagem mais adaptada para elas. Atos capítulo 15, se você puder, já abra a sua Bíblia. E para você que chega aqui pela primeira vez, sempre tem alguns rostinhos novos, então sempre tem que dizer o que a gente está fazendo aqui. Estamos há quase 7 meses, talvez já 7 meses aqui, seguindo o livro de Atos, desde o começo. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, às vezes é uma porção um pouco maior, às vezes é uma porção um pouco menor. No caso, hoje a gente vai ter aí um trecho um pouquinho mais extenso, mas sempre nessa linha de olhar para o texto de Atos, sobre a perspectiva de ser uma primeira igreja ali iniciada. A igreja em Jerusalém, que depois se expandiu para toda a região de Roma, mas é um início da igreja ali naquele primeiro século. E a gente quer, olhando para aquela igreja, aprender com ela e replicar aqui muitos dos conceitos, dos princípios, da forma de conduzir. Então, nós temos falado bastante sobre isso. Semana passada falamos ali dos 7 passos para uma plantação de igreja, e esses 7 passos estavam ali no texto, no finalzinho do capítulo 14, aquela igreja que pregava a palavra, que auxiliava as pessoas, discipulava, enfim, não vou entrar nos detalhes, depois você pode seguir lá nas
mídias sociais tem a mensagem, o resumo, enfim. E hoje eu quero entrar agora, então, no capítulo 15, que é um capítulo que conhecemos por ser um concílio, uma reunião na cidade de Jerusalém para definir questões doutrinárias. É um movimento reativo daquela primeira igreja para as diferenças doutrinárias que surgiram no meio dela. Então, aquela igreja, a igreja de Antioquia, que é uma cidade mais ao norte, e a igreja de Jerusalém vão discutir, dialogar sobre pessoas que pensavam diferente e estavam no meio da igreja. Eu poderia fazer isso ao longo do capítulo 15 de várias formas, mas eu prefiro ler tudo de uma vez e entender toda a cena, todo o pano de fundo, para depois a gente ir entrando em pontos principais desse texto. Então, vamos ler com atenção Atos 15, do verso 1 até o 35, como se fosse uma peça de teatro mesmo, um ato. E eu vou dividir esse ato em 5 cenas para que a gente possa memorizar o que está acontecendo aqui. Então, abre sua Bíblia, Atos capítulo 15, vai aparecer no telão também. Mas começando do verso 1, primeira cena, uma contenda, uma discussão que vai acontecer na cidade de Antioquia. Como eu falei, Antioquia é bem ao norte, uma cidade importantíssima para o Império Romano. Já tinha uma igreja estabelecida, uma igreja muito voltada para os gentios, então não era um público de raiz judaica, mas uma igreja que foi apoiada pela igreja de Jerusalém, referendada pela igreja de Jerusalém, onde tudo começou, e agora ela está andando por conta própria. Então vai ter uma contenda, uma discussão ali. Eu quero ler com você. Verso 1. Diz assim: alguns homens desceram da Judéia a Antioquia. Então o texto já parece estranho, que eu falei que era o norte, né, Antioquia, mas Jerusalém era mais no alto. Então sempre que a Bíblia fala de Jerusalém acima, e as outras cidades eles descem, né? Então ele está indo para o norte, mas está descendo. Então, é nesse sentido. Desceram de lá da Judéia, de lá de Jerusalém, a gente vai falar sobre isso, e foram para Antioquia. Alguns homens. Verso 1. Vai sempre estar aí na tela para vocês lerem comigo. Esses homens que desceram de Antioquia passaram a ensinar os irmãos lá de Antioquia. Eles diziam o seguinte, então abre aspas: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E isso, verso 2, isso levou Paulo e Barnabé, que eram os líderes daquela igreja lá em Antioquia, não os únicos, mas um dos líderes, levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Então essa é a primeira cena, uma discussão, porque eles não concordavam com o que aqueles homens estavam ensinando. Esses homens, o texto não diz, mas dá indícios de que eles não estavam lá visitando, como talvez você nos visita aqui uma noite. Veio, visitou e está ensinando coisas estranhas. Não, eles estavam lá, dentro da igreja de Antioquia, já há algum tempo, provavelmente, fazendo parte daquela igreja e agora disseminando uma informação, uma doutrina que Paulo e Barnabé não concordavam. Então, inicia-se essa grande contenda, essa grande discussão. E aí vem a segunda cena. Paulo e Barnabé, saindo lá de Antioquia, eles vão lá para Jerusalém para tirar satisfação disso, para conversar com os apóstolos. E assim continua o verso 2. Ainda estou no verso 2, né? Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem para Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A gente falou sobre os presbíteros na semana passada. Daqui a pouco eu dou um pouquinho mais de luz sobre isso. Então eles foram para Jerusalém. Verso 3. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e Samaria, regiões que estavam no caminho entre Antioquia e Jerusalém, ao passarem por lá, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegraram muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Verso 5. Então, olha só, dentro da igreja de Jerusalém já, eles lá conversando, então levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, também abre aspas, né? É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, eles estão falando sobre aqueles irmãos lá de Antioquia, os gentios, e esse pessoal do partido religioso dos fariseus, que estavam dentro da igreja de Jerusalém, diz: olha, eles têm que ser circuncidados sim, eles têm que obedecer à lei de Moisés. Verso 6. Os apóstolos e os presbíteros da igreja de Antioquia se reuniram
para considerar essa questão. E aí vem a terceira cena. A primeira, contenda lá em Antioquia. Segunda cena, agora eles vão para Jerusalém. Ouvem o que esses do partido religioso falam. Vão refletir sobre isso, considerar a questão. E a terceira cena, o apóstolo Pedro vai se levantar, pedir a palavra e discursar sobre o assunto. Verso 7 diz isso. Depois de muita discussão ali na igreja, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. No verso 12, depois desse discurso de Pedro, toda a assembleia ficou em silêncio. Toda a igreja ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais, maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Pedro termina de discursar. E agora começa uma quarta cena. Então tem aquela discussão, Pedro levanta, fala, e agora é a vez do apóstolo Tiago falar, discursar sobre o assunto. Então, verso 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão Pedro, né, que tinha acabado de discursar, Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre nações um povo para o seu nome. E verso 15. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aí, dentro do discurso de Tiago, abre aspas, que ele vai citar o profeta Amós, lá de trás do Antigo Testamento. Ele cita o seguinte: depois disso, lá do profeta Amós, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, e aí ele continua o discurso dele, depois de citar o profeta Amós. Ele diz: portanto, julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. E acaba aqui essa quarta cena desse grande ato. Pedro se levantou, discursou de forma muito mais experiencial, contando como Deus tinha chamado ele para anunciar aos gentios. Ele termina o discurso dele, aí Tiago se levanta, faz um discurso muito mais técnico, mais teológico, citando o Antigo Testamento, profecias, chegando a uma conclusão a partir da Bíblia. E aí junta esses dois discursos, de Pedro e de Tiago, e vem a quinta cena, quando toda a igreja de Jerusalém, baseada nesses discursos, nessas conclusões, vai escrever e enviar uma carta lá para a igreja de Antioquia. Olha o verso 22. Então, depois desses discursos todos, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, isso é muito importante, toda a igreja, eles decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos, escrevendo sobre eles a seguinte carta, ou escrevendo através deles, dependendo da sua versão, eles escreveram a carta que dizia o seguinte: para a igreja lá de Antioquia, onde começou aquela primeira cena que ela conteve, dizendo assim: irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos e gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações a vocês. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, aqueles que vieram de lá, né?
homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que nós estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Se abstenham da comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Farão bem em evitar essas coisas. E tudo vai bem com vocês. E acaba a carne. Verso 30. Uma vez despedidos, então, Judas e Silas, junto com Paulo e Timóteo, vão voltar para Antioquia com essa carta em mãos. Verso 30. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham os enviado. Verso 35. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Até aqui, uma cena bem longa, na verdade 5 cenas, um ato bem longo, mas eu quero destacar dentro dessas cinco cenas, né, essa contenda, depois a ida de Barnabé e Paulo lá para Jerusalém, o discurso de Pedro, o discurso de Tiago, essa carta escrita nesses 5 momentos aí da história, quero destacar 2 pontos importantes que não podemos desconsiderar se queremos uma igreja saudável. Aqui, como aquela igreja saudável era em Jerusalém, em Antioquia. 2 pontos importantes que estão nesse texto e eu quero me debruçar sobre eles. O primeiro deles é que existem doutrinas distintas que transitam no meio da igreja. Existem doutrinas diferentes no meio da igreja. A gente não pode desconsiderar isso. Embora a igreja creia em algo, existem pessoas dentro da igreja que creem diferente. Existem doutrinas distintas que transitam dentro da igreja. E o segundo ponto importante, que não podemos desconsiderar, é que essas doutrinas diferentes, quando forem heresias, e a gente vai tentar delinear o que é heresia aqui, se forem heresias, elas precisam ser combatidas com ordem e com autoridade. Quero entrar nesses 2 pontos, primeiro por existem doutrinas distintas que transitam no meio da igreja, olhando para alguns versos dessa cena que a gente leu. E aqui eu quero destacar que esse grande desentendimento que surgiu lá na igreja de Antioquia, naquela ocasião, não aconteceu por ataques de fora. Não foram pessoas de fora da igreja que falaram alguma coisa ou que tentaram atacar. São pessoas da própria igreja que estão propagando doutrinas, ensinamentos distintos e perturbando a mente de todos. Se você lembrar, se estava aqui nas semanas passadas, ou se já leu Atos, vai lembrar que existe um movimento judaizante naquele momento, um movimento de pessoas que eram totalmente contra o cristianismo, contra mesmo, iam de cidade em cidade tentando destruir o que Paulo fazia. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele ia de cidade em cidade evangelizando, anunciando o reino, e vinham judaizantes atrás dizendo, olha, não é assim não, você precisa seguir a lei de Moisés, o que Paulo está dizendo não é assim. Esses homens, eles eram tão ferrenhos, como o Saulo era, né, o apóstolo Paulo, antes de se converter, que eles chegaram a apedrejar o Paulo, ao ponto dele ser quase considerado como morto. Na verdade, eles acharam que ele estava morto. Esses homens judaizantes, eles eram severos. Mas esse movimento que está acontecendo nessas cenas aqui que lemos, definitivamente não é externo, não são esses homens que querem atacar e destruir o cristianismo. Temos agora pessoas dentro da própria igreja, bagunçando a doutrina da própria igreja. Parece redundante, mas eu quero de fato enfatizar. Pessoas de dentro da igreja, bagunçando a doutrina da igreja. Vamos voltar em alguns versículos para a gente ver isso com mais clareza. Então a gente vai ler e reler alguns versos aí ao longo dessas cenas. No capítulo 15, verso 1, diz, né, que alguns homens desceram da Judéia. Que homens são esses? Né? Eu já falei que não tem evidências se eles eram visitantes ou não, mas dá a entender que eles eram, de alguma forma, integrados naquela igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé vão lá na capital, de Jerusalém, tirar satisfação. Que história é essa? Membros dessa igreja em Jerusalém vieram para a minha igreja, estão agora dentro aqui de Antioquia, e estão propagando ensinamentos que nós não concordamos.
E eles vão para lá, aí no verso 5, a gente já leu, mas eu quero frisar, que se levantaram, quando eles chegam em Jerusalém e vão conversar sobre esse assunto com os apóstolos, se levantaram ali alguns, verso 5, do partido religioso dos fariseus. E esses causaram grande contenda e discussão lá em Antioquia. Foram esses do partido religioso, porque o verso 5 diz que ele reforça, olha, é realmente necessário que eles se circuncidem. É necessário exigir deles. Esses do partido religioso enviaram membros da sua doutrina lá para Antioquia. Agora, o que eles estão fazendo dentro da igreja? Já falei que provavelmente eles não são visitantes, eles não estão lá só para causar. Chegaram, estão fazendo rebuliço e vão embora. Mas se você não se atentou aí no verso 5, fala que as pessoas desse partido religioso, né, dos fariseus, eles haviam crido. Eles criam em quê? Eles criam, não está escrito, mas é bem objetivo, é bem claro no texto, que eles criam em Jesus, estão falando de uma igreja cristã. Esses homens que estavam bagunçando a doutrina criam em Jesus. Eram judeus convertidos ao cristianismo, que era diferente daqueles judaizantes de ataques externos. Eles estão dentro da igreja como crentes, e essas cenas todas vão ser voltadas para combatê-los, né? Todas as falas são direcionadas a eles, e eles, como crentes em Cristo Jesus, têm doutrinas que não são compatíveis com a igreja que estão. No verso 6, né, os presbíteros eles se reúnem para discutir o tema, para considerar a questão. Aí no verso 7 é interessante que Pedro, depois desses homens do partido se levantarem e falarem, Pedro vai discursar para eles. Eles quem? Todos da igreja e esses do partido também. Ele fala, né, no discurso, no verso 7, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. E chama eles de irmãos. Começa assim, irmãos. Pedro mesmo considerava aqueles como irmãos. Esses judaizantes que estão dentro do cristianismo creem, concordam na salvação em Cristo Jesus, mas ainda estão extremamente apegados à lei. Extremamente apegados à lei de Moisés, aos mandamentos. Não que a lei não tenha importância, não é isso. Ela tem. Na carta que eles vão escrever, no discurso de Tiago e tudo mais, ele deixa claro, olha, precisamos que eles dizer para eles, considerem não comer sangue, animais estrangulados, moralidade, etc. e tal. E aí no verso 21, o Tiago no discurso diz, temos que dizer isso para eles, porque desde os tempos antigos Moisés pregava em todas as sinagogas. Então, a ênfase, a importância da lei existe. Moisés tem importância, mas não deve ser nem superconsiderado, nem desconsiderado. Eles chegam à conclusão, olha, não precisamos, não podemos criar dificuldades para esses irmãos. Não podemos atar fardos neles, cargas neles, que não podem ser carregadas, que nunca puderam. Na verdade, Pedro diz no discurso dele, lá no verso 10, né? Por que vocês estão colocando sobre esses discípulos uma carga que nem nós, nem nossos antepassados nunca conseguiram carregar? Agora veja, toda essa discussão, todo esse rebuliço que esses homens criaram, em nenhum momento, isso é um ponto importante para a gente considerar, em nenhum momento esses homens que causaram a discussão lá em Antioquia, que se levantaram agora em Jerusalém para dialogar e discutir e tudo mais, em nenhum momento o objetivo deles era de edificar a igreja. Esses homens, eles tinham um pacote de doutrina diferente, pensavam de forma diferente, e estavam tentando impor o seu pensamento, seu entendimento sobre os demais membros da igreja, e só isso. Eles estavam querendo vencer no argumento, não era com propósito evangelístico de edificação. Tem um teólogo, o Simon Kistemaker, que ele comenta esse texto, ele diz assim, abrindo aspas aqui, no comentário dele de Atos, ele diz o seguinte, sua presença desses homens que pensavam diferente, sua presença na congregação não tinha finalidade de expandir a igreja por intermédio do evangelismo, tampouco eles vão ali para animar os crentes na sua fé. Não era o objetivo deles. Seu propósito era colocar sobre os ombros dos irmãos uma rígida demanda, especificando se eles podem ou não ser salvos. Olha só, doutrinas distintas que até podem, nesse caso a gente vai falar
sobre a heresia já já, mas existem doutrinas distintas que até podem coexistir dentro de uma igreja. Mas jamais pode ser para gerar divisão dentro da igreja. Esse é um ponto fundamental aqui. Se não edifica, se não tem por finalidade expandir o reino, se não tem por finalidade agregar o corpo, só quer dividir, criar grupos ali dentro da igreja, contenda, isso precisa ser combatido. Deve parar de alguma forma. O que esses homens essencialmente eles estão fazendo é partindo de dentro da igreja e gerando ruptura, divisão, criando grupos sectários dentro da igreja. Dentro da própria igreja deles. Eles não concordavam com Paulo e Barnabé, definitivamente não concordavam pelos motivos deles e tudo mais, mas eles não ficam calados, eles vão lá, pregam, ensinam, contrapõem publicamente Paulo e Barnabé, Pedro, Tiago. Agora veja, o que acontece com esses irmãos, assim, no fim da cena? Eu ainda vou chamá-los de irmãos porque Pedro assim faz. Depois do discurso, depois do entendimento, eles se levantam, discutem, Pedro discursa, Tiago discursa, eles escrevem uma carta, e no fim, o que acontece com esses membros do tal partido judaizante lá? Nada. Por incrível que pareça, nada. Eles não aparecem mais no texto. Agora veja, se você de alguma forma não concorda com a liderança da sua igreja, da igreja da qual você faz parte, a liderança se reúne para conversar sobre o tema, chega num consenso, escreve uma carta ou não, mas enfim, no caso lá eles escreveram uma carta e diz, olha, é assim que cremos. É assim que cremos. Agora, ou você aceita isso, ou sabe. O que acontece com eles, eu não sei, porque não tem uma sexta cena aqui, né? Não tem dizendo o que eles fizeram. Eles aderiram a essa carta, concordaram com a doutrina de Pedro e Tiago e da igreja, ou saíram, não sabemos. Se eles se adequaram, aceitaram, saíram de lá, não é o caso. O fato é que eles não ficam mais discutindo. O texto simplesmente diz que acabou a discussão. Eles não ficam mais contrapondo a liderança publicamente, porque o texto ali termina, né, com aquela carta chegando em Antioquia, eles lendo aquilo alegremente, Judas e Silas estão lá como profetas, como pessoas levando a palavra de Deus, encorajando e fortalecendo, isso é o verso 32. Eles passam algum tempo ali evangelizando e, enfim, os que não concordam simplesmente se calaram. E as contendas e as discussões foram finalizadas ali, com sucesso. Acabou. Meus irmãos, você que é membro dessa igreja, ou nos visita, você não é obrigado a concordar com tudo que eu prego. Definitivamente não é. Você não é nem obrigado a concordar com tudo que eu creio. Mas também, você não é obrigado a estar nessa igreja. Pode parecer meio rude, né, o que eu estou falando, mas é porque de fato é simples assim. Aqueles irmãos dos partidos fariseus e tudo mais, que estavam lá, ou eles se adequavam ao que a igreja de Jerusalém pensava, ou eles ficavam quietos. Que parece ter sido o caso. Que é assim que a cena termina, né? Toda a igreja entrando em consenso e não tem mais essa discussão. Se eles concordaram, espero que sim, porque o que eles criam é uma heresia, que eu vou entrar já já nesse assunto. Mas se não concordaram também, eles não podiam mais criar rebuliço dentro da igreja. Não pode ter divisão por diferença doutrinária. A gente está aqui para ser um corpo unido, que caminha numa única direção. Embora pensemos diferentes em vários aspectos, não pode ter esse rebuliço. Se há algum desalinhamento entre nós, é hora da gente sentar, discutir a questão, alinhar, juntar a liderança da igreja, conversar sobre o tema. O que não dá é para causar divisão, causar discussão, ruptura, isso não é aceitável dentro da igreja de Cristo. Destruição interna da igreja, que não é nossa, é de Cristo Jesus. Tem que haver ordem dentro da igreja. Isso é muito evidente, essa palavrinha ordem, leva a gente para o segundo ponto, ela é muito evidente ao longo do texto todo, embora não esteja lá escrita. Essas falsas doutrinas, heresias, elas precisam ser combatidas com ordem e autoridade. Eu quero focar na ordem primeiro. Olha o capítulo
15, né? Obviamente, estamos no 15, verso 2. Depois daquela contenda lá em Antioquia, Paulo e Barnabé ficaram ali talvez furiosos com aquilo que estava sendo dito. Há uma grande contenda e discussão com eles, com Paulo e Barnabé e aqueles que levavam as falsas doutrinas. Você pode pensar, puxa, resolve isso aí na bancada, Paulo. Você lembra como era ser salvo, né? Resolve isso aí. Tira eles, não podem estar falando isso dentro da igreja. Está dizendo que esses membros não são salvos porque não são circuncidados. Tira eles daí. Mas é interessante que Paulo e Barnabé, no verso 2 continua, fala assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem para Jerusalém tratar da questão. Eles foram lá tratar da questão. A ordem aqui. Ordem. Organização. Não é de qualquer jeito, não é brigando, batendo boca com aqueles que não concordam. Existe ordem, não só nesse verso, mas ao longo das cenas todas. O texto segue, lá na segunda cena, no verso 6, aqueles apóstolos já em Jerusalém se reúnem, aquele levantados dos patins dos fariseus, uma grande discussão, e o verso 6 diz que os apóstolos, os presbíteros, bateram boca com eles? Não. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Reunião. Ordem. O clima fica acalorado ali, né? Tem mais discussão no verso 7. Aí Pedro se levantou e dirigiu-lhes a palavra. Ordem. Tiago, por sua vez, espera Pedro terminar de falar. E lá no verso 13 diz isso claramente. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: a ordem. Não é bate-boca, não é ficar rápido, não é. A igreja não é para ser assim. Ordem. E tem ordem também na conclusão, lá no final. Não basta a ordem, todo o processo foi conduzido com muita ordem, muita decência, mas também lá no final. No verso 22, a igreja, os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, se reúnem, chegam a uma conclusão, decidem escolher 2 líderes ali importantes da igreja e escrevem uma carta. Meus irmãos, desalinhamentos vão existir. Isso tem que estar muito claro para a gente. Nós não vamos concordar em tudo. Mas nós precisamos conduzir esses desalinhamentos com ordem, com decência. Nós não estamos lidando com um bando de ogros, animais selvagens que resolvem as coisas no grito, que juntam facções da igreja. Isso não é o que está aqui. Ordem. Por favor, se tiver diferença, se você discorda de mim, ótimo. É um bom motivo para a gente sentar, tomar um café junto, conversar sobre esse tema. Faça isso com ordem, decência. Vamos conversar bastante. O tema é ordem, mas também autoridade. Eu falei, né, que essas heresias elas precisam ser combatidas com ordem e autoridade. Eu não vou reler todos os textos, mas você já deve ter percebido a ênfase que se dá à liderança espiritual da igreja. Aos presbíteros, aos apóstolos, ou no caso, não temos apóstolos hoje em dia, mas lá tinha, apóstolos, presbíteros, depois toda a igreja. Há sempre a liderança envolvida, há sempre uma autoridade, seja dos presbíteros, que é a liderança espiritual da igreja, falamos sobre ele na semana passada, também a autoridade da própria igreja decidindo temas sobre a doutrina. A liderança espiritual da igreja e a igreja deve estar envolvida em todas as questões doutrinárias, ordem e autoridade. Mas eu quero terminar esses pontos com um dos mais importantes dessas cenas todas, que são de fato as heresias. E essas são as mais destruidoras e precisam sim ser combatidas. O caso aqui, eu falei de diferenças, né, doutrinárias, a gente precisa saber lidar com elas, tem teoria e tudo mais, mas não é uma simples diferença doutrinária que está aqui, não é uma discussãozinha. O ponto focal, o ponto de ataque era a salvação. Se você voltar lá no verso 1, a gente já leu ele várias vezes, mas preste atenção novamente, né, o que esses homens que desceram da Judéia para Antioquia passaram a ensinar aos irmãos, né? Está lá entre aspas. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Aqui o problema é sério. Está falando sobre
salvação, destino eterno de pessoas. E nesse caso, a liderança espiritual da igreja precisa agir rápido, com ordem, com autoridade, mas rápido. A gente está falando aqui de fato, destino de pessoas, salvação. Aqueles do partido dos fariseus, os judaizantes internos, né, que estavam dentro da igreja, embora crescem em Jesus, fizessem parte daquela igreja, eles não criam na suficiência de Cristo. Talvez não tenham tido uma boa e longa conversa com os pastores antes de entrar na membresia da igreja. Não estou dizendo que a gente faz melhor do que a igreja de Jerusalém, não é isso, mas naquela época eram 3.000 convertidos num dia, não dava para conversar com calma. A gente toma esse cuidado aqui, a gente quer ter essa seriedade na Igreja Batista do Tempo, a gente conversa com cada pessoa que chega para entender esses pontos doutrinários, para que não aconteça isso. Ter pessoas dentro da igreja que não creem na suficiência de Cristo Jesus na salvação. Aqueles homens, eles criam em Jesus, sabiam da existência de Jesus, se consideravam até cristãos, porque por isso estavam na igreja, mas achavam que ele não era de fato suficiente para a sua salvação. Precisava de circuncisão, precisava de obediência à lei. E aqui está o que a gente chama hoje de heresia. Há uma diferença grande entre heresia e erro. Heresias atacam pilares fundamentais da fé cristã, atacam pontos que destroem tudo que a gente acredita. Na verdade, tiram pontos doutrinários fundamentais e o resto todo desmorona. Já os erros, os equívocos teológicos, eles não mudam o destino eterno de ninguém. Então, crer de forma diferente se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, não muda o fato de que Jesus vai voltar. Crer numa ceia particular só para membros, ou numa ceia em que visitantes podem participar também, não muda o fato de que a ceia é para o Senhor. Crer, e esse é um ponto controvertido em muitas conversas, crer num batismo por imersão, muita água, um batismo por aspersão, com um pouquinho de água na cabeça, né? Não muda o fato de que o batismo é um reconhecimento público da salvação em Cristo Jesus. Essas doutrinas, podemos chamá-las de secundárias. Essas são um pacote mais de doutrinas, são secundárias, sem desmerecê-las. Elas não afetam o destino eterno de alguém. A forma de batismo não afeta o destino eterno de ninguém. O que crê sobre a volta de Cristo, ele vai voltar, mas a ordem não afeta o destino eterno. Essas doutrinas, esse pacote doutrinário secundário, eles são importantes, sim. Nós temos convicções muito específicas sobre cada uma delas. Se você já conversou com a gente para entrar na membresia, sabe, a gente crê em algumas coisas muito específicas, inclusive elas são determinantes para definir se você pode ser membro dessa igreja ou não. Mas elas não mexem com pilares fundamentais da fé. No fim, só uma opção vai estar certa. Jesus não vai voltar antes e depois da tribulação, mas esses erros não mudam muito, não mudam nada, na verdade, no destino eterno. Não afeta a salvação, não afeta a redenção. Já as heresias, essas afetam a salvação de alguém, o destino de alguém. Negar que há só um Deus, negar que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, negar que Jesus é Deus e que também é homem, isso é heresia. Aquele povo que bate na sua porta lá no domingo, no panfletinho, heresia. Não crê em Jesus como Deus. Negar que Jesus nasceu em carne, fisicamente, corpo. Negar isso é heresia também. Naquele primeiro século, acreditavam que Jesus era tipo um holograma, embora não existisse esse contexto. Várias pessoas acreditavam nisso. Heresia. Negar que Jesus morreu na cruz para pagar pecados. Heresia. Negar que ele ressuscitou dos mortos. Alguns acreditam que ele está vivo só no pensamento das pessoas. Heresia. Negar que somos salvos pela graça. E esse é o ponto fundamental aqui desse diálogo, né? Aqueles do partido fariseu diziam: olha, vocês precisam fazer obras para serem salvos. Colocam o peso da salvação nas obras que fazemos. Heresia destruidora. Talvez a mais avassaladora do nosso século. Pessoas dentro do cristianismo acreditando que ainda precisam fazer alguma coisa para ser salvos. Negar que todo preço já foi pago na cruz do Calvário. Negar que a Bíblia é suficiente, também está bem alto hoje em dia, né?
preciso atualizar, preciso de complementos, enfim, heresias. Essas negações não são meros erros. Não é um erro de um pregador bem intencionado. São heresias destruidoras. E essas precisam sim ser combatidas, mas com pancada, com puxão de cabelo, não. Com ordem e autoridade. Devem ser combatidas da maneira correta, pela liderança espiritual da igreja e em consenso com toda a igreja. Meus irmãos, se você nos visita também, irmão dessa igreja, visitante, se você tem alguma dúvida doutrinária, alguma insegurança doutrinária, não sabe no que crer, tem algum ponto de divergência, de dúvida, não concorda com o que a gente fala, ótimo, vem conversar com a gente, vai ser um privilégio, de fato, vai ser um privilégio nos debruçarmos sobre as Escrituras, a respeito dela, falando sobre ela, mas também sobre ela, no sentido de estar em cima dela, constantemente em cima dela. Vamos falar sobre a Bíblia, será um privilégio. Quem sabe você esteja, nem sabe, mas esteja preso numa heresia. Nós podemos ajudar a alinhar uma perspectiva nesse sentido. Talvez nós criamos alguma coisa em algo errado e você seja instrumento de Deus para nos guiar, converse conosco. Mas não cause divisão na igreja. Não faça isso. Não viva também a parte da doutrina. Não viva sem querer saber no que nós cremos. Eu estou aqui, mas não importa muito no que se crê. Mas a gente vai lá, bate palma, louva o Senhor. Tem pessoas que passam anos, décadas dentro da igreja e não querem se aprofundar em questões importantes da fé cristã. Mergulhe nisso. Leia a Bíblia. Pesquise na internet, aprenda, converse. Mas, por favor, não ouse causar uma divisão. Você não é obrigado a estar aqui. Se você, depois de muita reflexão, de muita oração, estudo bíblico, depois de muita Bíblia mesmo, chegar à conclusão que você não concorda com o que nós pregamos aqui, sinta-se à vontade para ficar, sem causar divisão, contenda, mas também sinta à vontade para sair. Só não ouse dividir aquilo que Deus deu. Eu falo nesses termos, como se fosse uma família mesmo, um casamento, porque de fato nós somos família aqui. É o que nós queremos ser cada vez mais. Irmãos, você sabe, se você tem irmão, tem filhos e irmãos, você sabe, irmãos brigam, tem diferenças em vários aspectos, mas eles se amam e se fortalecem, fazendo de tudo para a família se manter bem. Se você, irmão, que é irmão nessa igreja, notar algo destruidor surgindo entre nós, facções, divisões, contendas, ou até de fato heresias, não desconsidere isso, não deixe para lá. Poxa, alguém vai resolver, não. Seja como Paulo e Barnabé. Busque uma resolução com ordem, autoridade, vá, converse, não deixe para lá. Zele pela sua família, cuide da sua família. O sangue precioso de Cristo foi derramado para que esse corpo esteja aqui unido. Nós vamos ler isso em Atos mais para frente, Somos igreja comprada com sangue. Não é para a gente negligenciar essas coisas. Zele pela sua família, cuide dela, para que cresçamos juntos, expandindo o reino daquele que nos chamou pela sua mão, bondade, graça, misericórdia. Vamos juntos, com uma família que tem sim diferenças, mas que não se deteriora, não está implodindo. Vamos fazer isso juntos, não para nós, para a glória daquele que nos chamou. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque aquela sã doutrina pregada pelos apóstolos, defendida por Paulo e Barnabé, chegou até nós hoje. Obrigado porque séculos e séculos se passaram, o Senhor preservou a sua igreja, várias distorções, várias heresias surgiram, e o Senhor foi tratando cada uma delas. Obrigado por sermos hoje uma igreja saudável, que se debruça nas Escrituras. Obrigado por isso, Senhor Jesus, mas que a gente nunca negligencie o estudo bíblico, a firmeza na doutrina. Nunca ache que ataques como esse que surgiram aqui na igreja de Antioquia não podem surgir entre nós. Deus nos ajuda a permanecermos unidos, firmes, apesar das diferenças. Estejamos sempre caminhando com um único propósito, como uma igreja sadia,
santa, piedosa, que depende em tudo do Senhor e faz tudo como para o Senhor. Que esse zelo pela doutrina dessa igreja seja não para exaltarmos opiniões, homens, mulheres, teólogos, mas para exaltar o seu nome somente, para que esse corpo seja unido para glorificar a Ti somente. Que assim seja, Pai. Nos protege de ataques internos e externos e nos faz extremamente zelosos por aquilo que o Senhor nos deixou através da Sua Sagrada Escritura. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor Jesus. Assim oramos. Amém. Boa quarta e bom resto de semana para vocês. Que Deus abençoe.